Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor Jesus. Nessa noite estamos felizes por estarmos aqui uma vez mais, dando início a mais um culto de louvor, de adoração ao nome do nosso maravilhoso Deus. Você, aonde estiver chegando a nossa voz, a nossa imagem, você é nosso convidado da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni. Hoje temos uma palavra para a sua vida da parte do Senhor. Eu queria convidar você agora a acessar aquilo que você está fazendo neste momento e se inteirar e se reunir com o Senhor nessa hora. Querido, feche os seus olhos, ore conosco nessa noite e agradeça a Deus. Converse com Ele, conforme o seu coração. Amém? Querido Deus, aqui estamos nós, na Tua presença. Queremos dizer nessa noite que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo. Queremos dar ao Senhor toda a honra e glória que são Tuas por direito. Ó Deus, vem no nosso meio, dirija esse culto. Abençoa, alcança todos aqueles que neste momento cultuam Teu nome com sinceridade. É o que nós te pedimos, em nome do nosso amigo Jesus Cristo. Amém. Querido, abra sua Bíblia comigo aí onde você está, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Apenas esse verso para nossa meditação nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu vou repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa palavra, ela nos leva a refletir sobre a nossa vida com o Senhor. A sua vida já foi transformada? Você se lembra da sua vida quando você conheceu Jesus? Essa canção que nós vamos adorar ao Senhor, ela traz à nossa memória exatamente essa lembrança. Cante conosco nessa noite. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. Por isso já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, aleluia, viverás. Na 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 na.
Deus ama você, cante assim. Deus ama você, eu amo também, creia nisso. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Diga isso. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Na 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 na. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor, pelo nosso resgate. Obrigado, Senhor, pela alegria da transformação na nossa vida. Eu tenho certeza que você se lembrou do dia em que Jesus mudou a sua vida. Renove em você essa mudança e essa transformação, viu, querido? Aí onde você está, do jeito que você está, renove em você, tá bom? Não sirva ao Senhor apenas pelo que Ele pode fazer por você, mas sirva a Ele porque você o ama. Sirva a Ele porque você precisa se envolver com as coisas dEle, como foi dito hoje de manhã na escola bíblica dominical. Se envolva com as coisas do Senhor. Edifique a obra dEle através da igreja, usando a sua vida. Essa canção fala de adorar ao Senhor pelo que Ele é para cada um de nós. Cante conosco. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
sempre será Deus. Diga isso. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cante assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tu abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Que curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Lá na hora do almoço gostoso, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Na hora do saque no banco, com o salário na carteira, o Senhor é Deus. Mas vou dizer o mais importante nessa noite. Lá na cama do hospital, na UTI, no corredor, dentro da ambulância, desenganado, ou com a mente conturbada, eu declaro nessa noite que o Senhor é Deus. Que o Senhor não perdeu o controle, não. Oh, que todos os seus propósitos, meu Rei, serão realizados nas nossas vidas. Oh, porque a sua vontade, ela é boa, é perfeita, agradável ela é para cada um de nós. Aleluia. Oh, Senhor, receba a nossa canção nessa noite, Senhor. A nossa adoração espontânea é do Senhor. Usa o teu servo nessa noite, Pai, ou como teu arauto, ou como tua sentinela, ou Pai, para que ele possa alardear, para que ele possa pregoar a boa nova, Senhor, nessa noite. E entra em cada casa, em cada quarto fechado, em nome de Cristo Jesus, te adoramos e pedimos a Ti nessa noite. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Receba a palavra do Senhor agora para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Ok. Graças a Deus. Meus irmãos, a todos uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com cada um de vocês que estão acompanhando essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada através das nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando ao vivo e você que irá nos acompanhar em qualquer outro momento, que Deus poderosamente te abençoe na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial, de uma forma inédita, de uma forma que, como diz a palavra, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao seu coração. Esse é o desejo do nosso coração, que dessa maneira Deus venha te abençoar. Nesta noite nós estamos aqui, primeiramente abençoados pelo nosso Deus. Estão conosco aí na técnica, na transmissão, nos bastidores, os nossos irmãos Jason e Magno. Está aí no apoio o nosso diácono Itamar, e que Deus possa abençoar a vida desses irmãos poderosamente, que tem sido vaso de bênção nesse tempo aí. Deus levantou esses irmãos com esse talento fantástico para estarem nos abençoando e abençoando também a sua vida através da transmissão da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero convidar você para aí na sua casa, ou aonde você estiver, abrir a sua Bíblia, seja a Bíblia física, seja por aplicativo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 44. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 44. Glória a Deus. Lucas 19, 28 ao 44. Quem achou aí mesmo na sua casa, diga glória a Deus, diga graças a Deus, diga Jesus é bom. Amém? E você que está acompanhando a transmissão pode colocar e dar sua curtida aí, se inscrever nos nossos canais e coloca aí, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, glorifica o nome de Jesus. O culto ele é online, mas ele é interativo também, você pode participar, você pode deixar sua mensagem aí, e você pode compartilhar esse link com quantas pessoas você quiser para abençoar muitas vidas, amém? Glória a Deus. Lucas 19, do 28 ao 44. Diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltas, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão. E teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Pai, toda a glória nós te damos nesta noite. E agora te pedimos que o Senhor fale a cada coração através da tua santa e poderosa palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz e ela não voltará vazia. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando todos aqueles que estarão, ó Pai, acompanhando essa transmissão. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas, ou Lucano, e é interessante a maneira como Lucas descreve a vida de Jesus no seu Evangelho. Além do Evangelho de Lucas, nós sabemos que ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Mas, do capítulo 9 até o versículo 28 do capítulo 19, Lucas está descrevendo uma viagem que Jesus empreende da Galileia até Jerusalém. Era uma viagem que podia ser feita tanto a pé, quanto através de alguma montaria. Uma viagem que se levava em média de 3 a 5 dias. Para nós que estamos acostumados com veículos, né? Carros, ônibus, motos, aviões, aos nossos olhos é uma viagem relativamente curta, de 100 a 110 quilômetros. Mas para os recursos, para os meios de transporte daquela época, era uma viagem longa, era uma viagem perigosa. Eles teriam que passar por Samaria, um território hostil. Então, Jesus empreende esta viagem, e essa viagem é descrita do capítulo 9 ao 19. E nós podemos dizer que Lucas divide a história, o ministério de Jesus, a sua narrativa sobre a vida de Jesus, em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Lucas está falando sobre o ministério, sobre o nascimento de Jesus. Lucas está falando sobre as pregações, milagres, o chamamento dos discípulos. É como se fosse uma introdução, um alicerce do ministério de Jesus. Do capítulo 19, a partir do versículo 45, ou melhor, a partir do versículo 28 até o capítulo 24, Lucas está descrevendo a semana final de Jesus. A última semana. Então, vamos dizer assim que no capítulo 19, a partir do verso 28, Jesus está descrevendo aquilo que se convencionou, principalmente pela igreja de Roma, a chamada Semana Santa, que começa com a entrada de Jesus em Jerusalém e termina no domingo de Páscoa, a ressurreição. Exatamente aquilo que nós estamos vivendo essa semana, a chamada Semana Santa, Mas, do capítulo 9 ao 19, quando Jesus empreende esta viagem, o que Jesus está fazendo, igreja? Jesus está comissionando
treinando e capacitando os discípulos através de diálogos e acontecimentos. Então, nesta semana, nessa viagem, nesses 110 quilômetros, muita coisa aconteceu. Foi um treinamento intensivo de vida ministerial que Jesus ministrou aos seus discípulos. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus não foi ali para passar um feriado prolongado. É claro que naquela semana, os peregrinos se dirigiam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, naquela semana, Jerusalém estava lotada de gente de todas as partes da terra de Israel e de outras nações, peregrinos que vinham a Jerusalém para comemorar o festival da Páscoa. Mas Jesus não foi ali por causa da festa, comemorar o feriado, não. Do ponto de vista didático, podemos dizer assim, vamos pensar uma coisa: Jesus deu treinamento quando saiu da Galileia e foi para Jerusalém. Agora, Jesus está mostrando na prática para os seus discípulos o que aconteceria com aqueles que o seguissem naquela semana final. Por quê? Porque Jesus enfrentou muita coisa e nós vamos ver no longo dessa mensagem. Então Jesus não foi para tão somente celebrar a libertação do povo judeu do Êxodo, né? Quando o povo era escravo de Faraó. Jesus foi a Jerusalém para morrer ali e para nos libertar dos nossos pecados. Nós éramos escravos dos nossos pecados e Jesus foi ali para morrer por nós na cruz e nos libertar dos nossos pecados. A Bíblia nos diz, principalmente o Evangelho de João, nos seus últimos capítulos, ele detalha muito a última ceia de Jesus com seus discípulos. Mas Jesus foi para Jerusalém, não foi ali para fazer uma resenha. Jesus não foi ali pura e simplesmente por causa de uma refeição pascal. Foi além disso, aonde o cordeiro era sacrificado e comida em família. Jesus foi ali, meus irmãos, para ser o cordeiro. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi para Jerusalém para ser sacrificado por nós. Ele era o verdadeiro Cordeiro em Jerusalém. Milhares de cordeiros eram e foram sacrificados naquela semana em que Jesus foi para Jerusalém. Mas Jesus não era um cordeiro, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi sacrificado por nós ali. Então, meus irmãos, baseado nesse texto que nós lemos, eu quero convidar você nesta noite, ou quando você estiver acompanhando esta mensagem, para que nós meditemos no seguinte tema: indo ao encontro do que todos fogem. Esse é o tema de nossa mensagem nessa noite. Indo ao encontro do que todos fogem. Como assim? Mas o povo não ia para Jerusalém celebrar a Páscoa? Ia. E eu falo para vocês, muita gente usava a festa da Páscoa como desculpa para ir para Jerusalém, mas nem sempre o motivo era adorar a Deus. Os motivos eram os mais variados. Mas com certeza, somente Jesus foi para Jerusalém para buscar o que ninguém buscava, para buscar aquilo do qual todos nós fugimos. E o que Jesus encontrou ali em Jerusalém?
A primeira coisa, irmãos, que Jesus encontrou foi uma multidão. Jesus encontrou ali em Jerusalém uma multidão. Essa multidão, ela é descrita no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 31. 30 e 31, que diz assim: quem compunha essa multidão? E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Essa foi a multidão que foi ao encontro de Jesus. A cidade de Jerusalém, naqueles dias, estava tomada de soldados romanos, que eram enviados pelas autoridades para evitar possíveis tumultos causados por aqueles que iam ali em Jerusalém. Digamos assim, era policiamento reforçado. Então, correu-se uma notícia: Jesus está chegando em Jerusalém e uma multidão os está acompanhando. E com certeza soldados romanos foram ao encontro dele. Agora presta atenção. Os soldados romanos, eles eram acostumados a acompanhar os triunfos. O que eram os triunfos? Eram os desfiles dos generais romanos. E como se compunham esses triunfos? Os generais romanos iam à frente, nos melhores cavalos, nas melhores carruagens, eram seguidos por seus exércitos, marchando solenemente. Depois, eles traziam as bandeiras, os estandartes, os brasões dos seus exércitos e dos inimigos que eles conquistavam. E lá no final do triunfo do desfile romano, estavam uma multidão de aleijados, de andrajosos, de cegos, de vítimas de guerra. Quem compunha essa última multidão dos triunfos romanos? Essa multidão era composta pelos inimigos que foram capturados pelo exército romano. Então, quando os soldados romanos chegaram e viram a multidão que seguia Jesus, eles falaram: o que é que essa multidão oferece de perigo? Uma multidão formada por aleijados, pessoas de toda a classe inferior, uma multidão cheia de dor, uma multidão cheia de enfermidade, uma multidão limitada, uma multidão rejeitada, uma multidão desprezada. Não é? Era uma multidão que parece que esvaziou o tanque de Betesda. Aquela era a multidão que estava ali, dando boas-vindas e dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Uma multidão nada atraente, uma multidão marginal, ou seja, aqueles que ficam à margem da sociedade. Mas é dessas multidões que Jesus vai ao encontro. É dessas multidões que Jesus se compadece. É dessas multidões que o amor de Deus
se manifesta. Jesus sempre vai ao encontro do desprezado. Jesus sempre vai ao encontro do doente. Jesus sempre vai ao encontro do rejeitado. E eu falo para você, ai de nós, se Jesus não viesse ao nosso encontro. Sabe por quê? Eu quero te falar uma coisa. Nós vivemos numa sociedade materialista. Nós vivemos numa sociedade consumista. E graças às redes sociais, nós vivemos numa sociedade que ama uma aparência. É claro que ao longo da história, sempre existiram pessoas que viveram de aparência. Mas, no entanto, tudo que você tem não melhora a condição descrita em Salmo 51, que diz que nós nascemos em pecado. Você pode ser um milionário, mas nasceu em pecado. Você pode ser um intelectual, mas nasceu em pecado. Você pode ter um sobrenome famosíssimo, mas nasceu em pecado. Ah, mas eu não tenho lepra, eu não sou aleijado, eu não sou coxo, eu não sou surdo, eu não sou cego, mas nasceu em pecado. E é exatamente porque você não tem lepra, não tem cegueira, não é coxo, não é aleijado, não tem nenhum tipo de deficiência, mas tem pecado, e é exatamente por isso que Jesus veio ao meu e ao seu encontro. Porque Paulo diz que sem Jesus nós estávamos separados, apartados da comunidade de Israel. Israel foi eleito, povo eleito, escolhido de Deus, mas e nós éramos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Paulo escreve também que éramos inimigos, por quê? Porque ele diz que Cristo, na sua carne, no seu corpo, no seu sacrifício, ele desfez a inimizade. Então, da mesma maneira que Jesus foi ao encontro daquela multidão andrajosa, uma multidão que ninguém queria ter ao seu redor, uma multidão que vivia o preconceito, porque todo mundo olhava para eles e falava assim, está assim por conta de pecado. Jesus veio ao meu e ao seu encontro. Se Deus Pai viesse ao nosso encontro, Ele viria com ira e com condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas, da mesma maneira que Jesus saiu da Galileia, foi para Jerusalém e encontrou aquela multidão andrajosa, aquela multidão rejeitada, aquela multidão de sofredores, e curou e fez milagres, da mesma maneira, Jesus desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque nós estávamos perdidos no nosso pecado, mas Jesus veio ao nosso encontro com graça e com salvação. Tem até um hino antigo, Rosa Vermelha, que diz que olhando esse mundo ele viu grande multidão, andando perdida sem ter direção. Eu e você estávamos nessa multidão, mas ele veio para nos conduzir à presença de Deus, através do sangue precioso que ele derramou em Jerusalém, naquele dia, naquela sexta-feira. Naquela multidão de pecadores estávamos eu e você,
E glória a Deus porque Jesus veio ao nosso encontro. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, quando Jesus foi ao encontro daquilo que todos fogem, o que Jesus encontrou ali? Jesus encontrou uma cidade condenada, né? Olha o que ele diz no versículo 43. Pois virão dias. Jesus não levantou a dúvida, será? Talvez. Ele fez uma afirmação. Pois virão dias em que os teus inimigos te cercarão. No versículo 44, e te arrasarão, e não deixarão pedra sobre pedra. E esta cidade, irmãos, não era só era condenada por quê? Era condenada por causa da sua cegueira espiritual. Versículo 41 diz assim, ou melhor, 42 do capítulo 19. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Condenada por causa da cegueira. Meus irmãos, Jerusalém foi conquistada por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jerusalém é cantada em vários salmos, existem vários salmos dentro dos 150 salmos que enaltecem Jerusalém. Jerusalém era uma cidade extremamente religiosa. Jerusalém era a cidade do templo. Ali estava o templo, a Bíblia diz. Ali em Jerusalém estava o sumo sacerdote. E todo o sistema sacerdotal e levítico estavam ali em Jerusalém. Você andava pelas ruas de Jerusalém, tropeçando em fariseu, em saduceu, em todas as outras seitas e partidos do judaísmo. Então, Jerusalém respirava e transpirava religião. Mas aquela cidade extremamente religiosa, aquela cidade povoada de pessoas religiosas, aquela cidade não foi capaz de reconhecer, quando chegou ali, aquele em quem se cumpria toda a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus fala para os discípulos de Emaús: ora, convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas aquela cidade tão religiosa, tão cheia de partidos religiosos, tão cheia de gente que vivia da religião, aquela cidade não foi capaz de reconhecer quando o seu Salvador, quando o seu Messias, quando o ungido, quando o prometido, quando o profeta chegou, eles não reconheceram, eles estavam cegos. Aquela cidade que foi conquistada por Davi, ela não reconheceu quando o filho de Davi chegou até ali. Deus fez uma promessa para Davi, no capítulo 7 e 8 do segundo livro de Samuel, que não faltaria descendente. Deus falou com Davi: eu estou fazendo uma aliança eterna com você. Deus estava falando de Salomão, de Roboão e de outros filhos descendentes de Davi. Não, Deus estava falando a respeito de Jesus.
Mas a cidade conquistada por Davi, a cidade amada por Davi, a cidade salmodiada por Davi, não reconheceu quando o filho de Davi chegou ali. Jerusalém também era coalhada de escribas e doutores e intérpretes da lei. Mas aqueles experts na Torá, aqueles doutores na Torá, aqueles mestres na Torá, eles não foram capazes de reconhecer o profeta prometido por Moisés no capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Como eu disse para vocês, vários salmos cantavam vários salmos eram cantados a respeito de Jerusalém. E tem um que sempre me chamou a atenção, que é o Salmo 48. O Salmo 48 chama Jerusalém de cidade do grande rei. Mas a cidade do grande rei não reconheceu o seu rei, porque esse rei não tinha aparência de rei. Esse rei veio até ela montado num jumento. Não era num garanhão egípcio importado. Não era numa carruagem romana que brilhava a luz do sol com um estandarte na sua frente. Não, Jesus veio montado num jumentinho emprestado. No Evangelho de Mateus, quando os anjos anunciam a chegada, o nascimento de Jesus, ele fala: nisso vereis o seu rei, encontrareis o menino envolto em panos numa manjedoura. Jesus não teve um berço real, Jesus não teve uma maternidade real, Jesus não teve um parteiro real. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar humilde. Não tinha cheiro de hospital, cheiro de talquinho. Aonde Jesus nasceu, não se escandalize, mas é isso que a Bíblia fala, tinha cheiro de xixi, de cocô, de animais do campo. Meus irmãos, o Salmo 48, na versão da língua de hoje, nova tradução da língua de hoje, ela diz que Jerusalém é alta e bela, mas essa cidade que o salmista chama de alta e bela, Jesus falou: por causa da tua cegueira, você vai se tornar uma cidade assolada pela guerra. E olha o absurdo, olha o contraste, olha o paradoxo, olha a contradição. A cidade que o Salmo 48 chama de alegria de toda a terra, formoso de sítio e alegria de toda a terra, belo e altaneiro é o monte Sião, ao lado do norte, Jerusalém, a cidade do grande rei. A alegria de toda a terra fez o Senhor de toda a terra chorar. Olha que contradição. Hoje, irmãos, todos se tornaram especialistas em tanta coisa. Todo mundo se acha no direito de dar uma opinião sobre tudo. Todo mundo se acha mestre. Todo mundo se acha entendido. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, o apóstolo Tiago escrevendo, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não queiram se tornar mestres, porque receberão mais duro juízo. A situação que nós vivemos, irmãos, atingiu todo mundo.
assim como o pecado atingiu todo mundo. Então, esse tempo que vivemos não é o tempo de Deus para A, B, C ou etc. Esse é o tempo de Deus, é o tratamento de Deus para todos nós. Mas quando eu olho para a cidade de Jerusalém, que estava cega e não conseguiu entender o que ela estava vivendo com a chegada de Jesus, ao ponto de Jesus chorar, eu me pergunto, será que nós estamos entendendo o tempo de Deus para nós hoje? O que é que Deus está falando, o que é que Deus está dizendo, o que é que Deus está me ensinando com esta situação, com esse mundo, com esse tempo presente? Um tempo em que nem sempre se encontram adoradores dentro do templo. Mas Deus procura adoradores que não adorem apenas no templo, apenas uma vez por semana. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um tempo que Deus nos prova para saber o que há dentro do nosso coração. Um tempo que Deus mostra a nossa vulnerabilidade. Um tempo que achamos que protocolos nos protegem, mas eu quero te dizer uma coisa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem te guarda, meu irmão, é o Senhor. Então, esse é um tempo de humilhação. Jesus decretou a sentença de Jerusalém ali. Depois, quando eles saem do templo e sobem para o Monte das Oliveiras, os discípulos se impressionam e Jesus repete essa frase, Mateus capítulo 24, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus declarou a sentença de Jerusalém. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, nós sabemos que a sentença sobre esse mundo já foi decretada pela palavra de Deus, nós sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, nós sabemos que se, como disse um determinado pregador, se o parto de Jesus, ou melhor, se o nascimento de Jesus pode ser comparado a um parto de uma mulher, o mundo está sentindo contrações. Então, um dia nós estávamos condenados pelo pecado, mas recebemos a graça de Jesus. Então esse é o tempo de Deus para nós, é um tempo de oportunidade, para quebrantamento, para humilhação e para buscar um relacionamento íntimo com Deus, um tempo de reconhecer o amor e a graça de Deus que vieram ao nosso encontro na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, indo ao encontro do que todos fogem, Jesus foi ao encontro do sofrimento e da morte. Jesus foi ao encontro do sofrimento e da morte. Jesus sofreu de várias formas, não é? Jesus teve estresse psicológico, Jesus foi negado, foi escarnecido, foi açoitado, foi espancado. Jesus foi feito de marionete, levado da casa de Pilatos para a casa de Herodes, da casa de Herodes para a casa de Pilatos de novo. Como diz um escritor, o julgamento de Jesus era um passando o abacaxi para o outro, ninguém queria levar a culpa pela sentença de Jesus. Jesus foi açoitado, Jesus foi pregado na cruz. Eu quero convidar você, na próxima quinta-feira,
nós vamos falar sobre o sofrimento de Jesus. Você nos acompanhe nas redes sociais da Segunda Igreja, estou antecipando o convite aqui. Mas, irmãos, sofrer, todos nós podemos sofrer. Paulo foi açoitado. Ele fala na segunda carta aos Coríntios, 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoite, menos um. Paulo sofreu. Estresse psicológico, todo mundo está sofrendo, como eu disse na escola bíblica hoje. Uma psicóloga me falou que ela está fazendo 150 atendimentos por semana. Ontem, um irmão me falou que não se encontra vagas para consultar com um psiquiatra. Então qualquer um pode sofrer. Espancamento, quantos espancamentos não ouvimos? Quanta rejeição, quanta gente jogada para lá e para cá, principalmente idoso, né? Filho não quer, nora não quer, genro não quer, não sei quem não quer. Jesus foi jogado para lá e para cá. Então, qualquer um de nós pode sofrer. Mas somente Jesus pôde satisfazer a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa justiça, Isaías capítulo 64, 4 define a nossa justiça. Porque nós somos como imundo, nossa justiça como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Mas o sofrimento ao qual Jesus foi encontrar em Jerusalém era o sofrimento para pagar o preço para perdão dos nossos pecados. O que acontecia na chamada Semana Santa em Jerusalém, na semana da Páscoa? O cordeiro era separado e depois o cordeiro era examinado. E se o cordeiro fosse encontrado sem defeito, ele poderia ser oferecido como sacrifício. Pilatos fez uma declaração, depois de conversar com Jesus, vamos dizer, depois de examinar Jesus, o que é que Pilatos disse? Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ou seja, Jesus poderia ser sacrificado. Jesus foi ao encontro do sacrifício, do sofrimento, mas Jesus foi ao encontro da morte, e todos nós fugimos da morte. Todos nós fugimos da morte. Quando a pessoa esconde a idade, ela está querendo fugir da morte. Quando a pessoa faz tratamento, não tenho nada contra tratamento, não tenho. Cada um faz o que quer da vida, mas é uma forma de você amenizar a realidade da morte que está se aproximando. Saiba de uma coisa, você está mais perto da morte do que a hora que eu comecei essa pregação. Então a gente foge da morte, mas Jesus foi ao encontro da morte. Por quê? Porque morrer, qualquer pessoa morre, mas só Jesus pode morrer pelo pecado. Eu não preciso morrer por ninguém. Por quê? Porque Jesus já deu a sua vida em resgate de muitos. Mas Jesus também está ensinando, como eu disse, para os seus discípulos na prática, o que é segui-lo. Sabe por quê? Porque Jesus está mostrando que quem o segue, ele falou, se o mundo me odiou, eles vão odiar vocês também. Seguir a Jesus, irmãos, é ir ao encontro daquilo que todos fogem. Nós buscamos aceitação.
E quanta gente sofre nesse mundo, sabe por quê? Faz de tudo para agradar os outros, para querer ser aceito na família, ser aceito na sociedade, ser aceito aqui, ali. Meus irmãos, Jesus foi para Jerusalém para sofrer rejeição. Nós buscamos o prazer, né? Quanta gente viajando esses dias para descansar, para distrair, etc e tal, nada contra. Mas Jesus, irmãos, não foi a Jerusalém buscar prazer, buscar descanso, buscar um alívio para a mente. Jesus foi ao encontro da dor. E nós vamos falar também sobre a dor de Jesus na quinta-feira. Todos nós buscamos reconhecimento, mas Jesus buscou humilhação. Paulo fala, capítulo 2 de Filipenses, mas ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Quanta gente busca o poder, como o povo busca o poder, briga pelo poder, mata pelo poder, mente pelo poder, ameaça para manter o poder, chantageia, suborna para manter o poder, e todas as formas de poder que existem. Mas Jesus rejeitou o poder, ele rejeitou ser igual a Deus. Ele renunciou ao poder de Deus, ao ser igual a Deus, para quê? Para, através do seu sacrifício, demonstrar o amor de Deus por nós na cruz. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte mais vergonhosa. Todos fugiam da cruz. Hoje, a cruz é um adereço. Você vê gente com cruz no pescoço, você vê cruz nos carros, você vê cruz na frente das igrejas, você vê cruz no púlpito das igrejas. Mas, irmãos, a cruz era a mais cruel e a mais terrível forma de morte. Era o que a cadeira elétrica foi em alguns tempos, era o que a guilhotina foi em outros tempos. A partir do século IV é que a cruz se tornou símbolo do cristianismo. Mas antes, a cruz era o símbolo da morte, da vergonha, da humilhação. A cruz era a sentença dos piores criminosos. Tanto é que o escritor C.S. Lewis disse que a cruz só se tornou símbolo do cristianismo quando quem conheceu uma cruz de verdade já estava morto. A cruz se tornou um símbolo do cristianismo quando não tinha mais ninguém que conheceu a crucificação, a morte por crucificação. Então, Jesus foi para Jerusalém para sofrer e para morrer por nós. Ele fez isso, irmãos, para demonstrar o amor de Deus. Ele sofreu tudo isso para demonstrar o que João escreveu no seu evangelho, que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dos eventos, principalmente na nossa cultura brasileira, mais ignorados é a ressurreição de Cristo. Mas nós estamos entrando, presta atenção, nessa semana que antecede a Páscoa.
E essa semana foi bem agitada em Jerusalém, naqueles dias. Aquela semana mudou a história. Aquela semana foi uma semana que transformou a eternidade da humanidade. A semana em que Jesus entrou em Jerusalém. Entrou em Jerusalém no começo da semana, no domingo. Foi preso no meio da semana. Foi morto no final da semana. Mas ressuscitou, não para iniciar uma nova semana, mas para iniciar uma nova história na humanidade, uma história de reconciliação do homem com Deus. Então, meu irmão, nós, cristãos evangélicos, exatamente por conta dos dogmas da Igreja de Roma, nós tratamos esta semana que antecede a Páscoa com um desdém educado. Não faça isso. Nós também, por conta das práticas romanas, eu já disse isso muitas vezes, ignoramos, tratamos Maria, mãe de Jesus, com uma aversão, com uma indiferença educada. Mas eu quero convidar você nesta semana para pensar diferente. Pensar em tudo que significou a chegada de Jesus vindo da Galileia para Jerusalém. O que ele encontrou. E o que aqueles encontros que Jesus teve significaram para a história da igreja e para a história da salvação. Sabe por quê? Porque aquela descida de Jesus para Jerusalém, da Galileia para Jerusalém, foi o que transformou a nossa história. Você não sabia, mas ali a sua história de fé e de salvação estava sendo escrita através do sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. O que ele encontrou? Eu vou mais além. Ele nos encontrou. Ele me encontrou e ele te encontrou. Nós estávamos naquela multidão, cegos por causa do pecado, coxos por causa do pecado, sem voz por causa do pecado. Mas ele nos encontrou. Nós fugimos dele como Adão, mas ele nos encontrou. Todos fugiam de nós, ou nos toleravam, ou nos aceitavam socialmente. Mas ele nos amou e veio ao nosso encontro. Bendito seja o nome do Salvador. Eu quero estar orando por sua vida nessa noite, orando por sua família, pedindo a Deus que te guarde, que te abençoe. E você que está afastado de Jesus, volte para Ele porque Ele te amou. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda, eu não estou convidando você para ser um religioso, como a população que habitava em Jerusalém quando Ele chegou lá, mas eu estou pedindo para você entregar sua vida e ter o seu coração transformado pelo poder do Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite, por todo o amor e cuidado que o Senhor dispensou por nós, na pessoa do teu Filho bendito Jesus. Que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos agora sobre esta vida, Pai, para que esse homem, esta mulher, esta família possam sentir o teu amor, a tua graça, o teu cuidado, amor este expresso, ó Deus, não só na tua chegada em Jerusalém, mas expresso quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheia de graça e bondade. Que o teu Espírito Santo possa ministrar cura, salvação e graça. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Cura esta vida que está enferma, Pai. Seja por Covid ou por qualquer outra moléstia, Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos e faça o teu milagre. Abençoe abrindo portas de emprego, guardando, livrando de todo mal. Guarda os irmãos que estarão em viagem. Ó Deus, livrando, Deus, de todos os perigos. Tanto perigos na estrada, perigos mecânicos,
perigos de qualquer ordem, mas também guardando tanto de contaminar-se com essa doença, ou levar esta doença para aqueles para os quais eles se dirigem. Meu Deus, que esta semana, Pai, não seja apenas uma semana comercial, consumista, mas seja uma semana de reflexão por aquilo que o Senhor fez conosco. Abençoa os irmãos que trabalharam na transmissão, abençoa os teus servos, prospera suas famílias, dirige os passos, abre portas, ó Deus, realiza os sonhos dos teus filhos. Nosso irmão Diácono Itamar, que esteve aqui também nos bastidores, guarda o teu servo. E olha para cada um agora desse irmão e dessa irmã que está ou estará acompanhando essa transmissão. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja com todos, em nome de Jesus e pela glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por terem acompanhado a nossa transmissão. Tenham todos uma excelente semana. Você que quiser ofertar ou contribuir, dizimando, trazendo ofertas ou propósitos ou votos com Deus, você pode ver que na nossa tela está o banco, a conta, está a chave Pix para você fazer a sua transferência. Irmãos, a nossa provisão vem de Deus, confia no Senhor. A Bíblia diz para nós fazermos prova dEle, e Ele é quem abre as janelas dos céus quando nós somos fiéis a Ele. Eu também quero convidar você, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus morreu mesmo? Você acredita que Jesus morreu? O tema da nossa mensagem na próxima quinta-feira vai ser esse. Jesus morreu. Isso é fato ou isso é fake? Nós vamos estudar isso na próxima quinta-feira. Eu espero você. Receba a bênção agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o Deus Todo-Poderoso seu rosto e te dê a paz. O povo do Senhor, a igreja de Deus, diga amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus.